bem-vindos ao Completamente Sem Filtros e hoje vamos a mais uma história. Espero que estejam a gostar deste formato. Atenção, nem todas as semanas serão eu a contar histórias vossas, que vocês me mandam, mas podem me mandar, claro, através dos comentários aqui no YouTube ou então através das redes sociais que estão afixadas nos comentários, o nosso arroba da GLG Entretenimento. Vocês através do privado ou então através da publicação do programa, vocês vão lá e escrevem nos comentários, ou então vão em privado e mandam a vossa história, dizem que não querem ser identificados e eu não identifico, não digo o vosso nome, mas quero receber as vossas histórias, a sério, histórias engraçadas, histórias assustadoras, histórias de algum encontro, uma história de uma viagem com amigos. Pode ser algo fixe, algo bom, pode ser algo constrangedor, pode ser algo mau. Se vocês não quiserem ser revelados, não quiserem ser identificados, não iremos fazê-lo. Podem também mandar alguma história de superação, de alguma doença, de algo que eu também falo aqui. Nós vamos falar sobre tudo. Podem também mandar algum tema, algo que vocês queiram que eu fale, e eu também irei trazer algumas pessoas para falar comigo sobre alguns temas, como eu já disse no episódio passado. Eu irei trazer aqui pessoas para falar comigo sobre, por exemplo, plásticas, cirurgias plásticas, não é? Sobre bullying, sobre violência, sobre algo que eu e vocês achamos que é necessário trazer para aqui, falar sobre, ou seja, iremos falar sobre algum tema. Eu quero saber se vocês têm algum tema sobre a maternidade, por exemplo, sobre a menopausa. Vamos falar sobre vários temas que eu, por exemplo, como jovem, quero saber mais, quero ter a opinião de outras pessoas, quero saber de pessoas que passaram por isso ou que estão a passar por essa situação. Então iremos falar sobre vários temas e eu quero saber se vocês quiserem participar também, tiverem sofrido bullying, violência no namoro, estão ou estiveram em um relacionamento tóxico, sobre a maternidade. Se quiserem falar comigo, mandem mensagem através do privado, das redes sociais, da GLG Entretenimento, mas também através aqui dos comentários do YouTube, se quiserem. E vamos então começar a história de hoje. A história de hoje é sobre, pelo menos o título que eu dei, que vocês já sabem que eu a todas as histórias eu dou um título, e esta história deixem-me procurar, que eu tenho aqui, e mas o tal desligou, não é? Mas está aqui. Eu tive o pior encontro da minha vida e foi 100%, a culpa foi 100% minha. Ou seja, ele teve o pior encontro da vida dele, com certeza não é o único, com certeza algum de vocês que me estão a assistir também já passaram por isso, e por isso é que estão a assistir este vídeo. E nós estamos aqui completamente sem filtros e vamos contar a história dele. E acho que é um homem, sinceramente já não me lembro, mas acho que era um homem. E foi 100% culpa dele. Ele já está a assumir que a culpa foi 100% dele. Por isso quero saber a vossa opinião aí nos comentários sobre esta história. Quero saber o que é que vocês estão a achar. Cliquem no like, se inscrevam aqui no canal. E é isso. Bora continuar, bora então começar. Sigam também a GLG News, notícias e fofocas 24 horas de todo o mundo. Por isso, sigam lá também e vamos então à história. Eu tive o pior encontro da minha vida e a culpa foi 100% minha. Vamos lá. Isto aconteceu há uns 2 anos, quando eu ainda usava apps de namoro, aplicações de namoro, provavelmente Tinder, essas coisas assim. Pelo menos a mais famosa que eu conheço é o Tinder. Eu não conheço, deve haver mais, mas eu também não sei o nome. Com alguma frequência, ou seja, eu usava as aplicações de namoro com alguma frequência para se encontrar com alguém, para ficar com alguém, seja para um relacionamento ou só para coisa. Muito provavelmente. Dei match com a Inês, ou seja, ele é um homem e foi encontrar-se, então deu match ali com a Inês. A conversa fluía bem, eles mandavam memes. Aquele pôs tudo seguido, mas acho que é assim, eles deviam mandar memes um para o outro,
áudios, chamadas até à noite, durante a noite toda, prolongados, daquelas conexões rápidas que fazem pensar, ok, isto pode dar mesmo alguma coisa. Ok. Combinámos um encontro no restaurante. Simples, nada muito chique. A ideia era jantar, conversar e ver no que dava. Já com segundas intenções ele, mas ok. Até aqui tudo normal. Agora começa o problema. Qual era o problema? No próprio dia. Ou seja, o problema será que ela não queria? Isso é um problema. Vamos ver, vamos ver. Quero saber a vossa opinião. No próprio dia, eu estava nervoso. Não aquele nervoso leve. Era tipo ansiedade mesmo. Para relaxar, tive a brilhante ideia de beber 2 cervejas antes de sair de casa. É assim, é um problema se tu não fores bom para a bebida. E mesmo sendo, às vezes, complica. E isso foi o erro número 1. Cheguei ao restaurante uns 10 minutos mais cedo. Para não ficar ali parado, feito estátua, pedi mais uma cerveja. Ou seja, já são 3 cervejas. E esse foi o erro número 2. Quando a Inês chegou, eu já estava naquele ponto meio estranho. Não bêbado, mas claramente muito solto do que devia. Ok, ela sentou-se, começámos a conversar e nos primeiros 10 minutos até que correu tudo bem. Eu estava engraçado, ela ria, tudo a fluir, tudo ali a conversa muito boa, ainda bem, é isso também que se quer, também queremos encontros que deem bem, mas pelo que parece este não deu lá muito certo. Quero saber a vossa opinião, mandem as vossas histórias, já sabem, através aqui dos comentários do YouTube, também através das redes sociais da GLG Entretenimento, através do lado privado ou então através da publicação do programa Completamente Sem Filtros. Vocês vão lá na publicação e podem pôr nos comentários, ou então através do privado, mandem-me, eu não digo o vosso nome, como por exemplo ele aqui não disse o nome dele e também não era para eu dizer, por isso também ele não pôs aqui na história dele o nome dele. Por isso não digo o nome, se vocês não quiserem. Provavelmente o nome da Inês é fictício, não sei, também não perguntei. Mandem, por favor, vocês digam o que vocês quiserem, uma história engraçada, uma história assustadora, uma história constrangedora. Ninguém vai saber quem são vocês, por isso podem me mandar à vontade, que não digo. Mandem, a sério, é um desabafo. Eu também não vou vos julgar, não vou. Mas vocês próprios se julgam. Ele está a dizer aqui, ele reconhece os erros dele. Qual foi o erro número 1? Que foi tomar as 2 cervejas, porque estava nervoso. O erro número 2 foi tomar mais uma cerveja. E depois já havia aí mais erros, com certeza. Mas eu quero saber as vossas histórias, por isso mandem-me, que eu não vou dizer o vosso nome se vocês não quiserem. Por isso, estejam à vontade e digam quais assuntos é que vocês gostariam que eu falasse, que eu trouxesse aqui para o programa, além destas histórias que vocês me mandam. Falar sobre algum tema, trazer alguém para falar sobre algum assunto específico. Vocês digam aí nos comentários o que é que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para o canal. Se vocês gostariam de participar aqui no programa e termos aqui uma conversa sobre algum tema específico, mandem também aqui nos comentários ou através do estado privado lá nas redes sociais. Mandem que eu, a sério, eu aceito. Vocês podem participar à vontade, isto também é vosso, por isso podem à vontade vir participar aqui comigo e falamos sobre aquilo que vocês quiserem. Por isso, vamos lá clicar também no like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, não perderem nada. Espero, este programa é assim, eu estou a gravar antes de quando vocês estão a ver, por isso, provavelmente já devemos ter aí 400 inscritos. Então, rumo aos 500, por isso continuem a se inscrever-se aí no canal, que isso ajuda muito, a sério. Façam isso e vamos continuar. Ora, deixem-me ver onde é que eu estava, que eu já não me lembro. Eu estava depois do erro número 2. Até aí eu tive outra ideia genial. Até que eu tive outra ideia genial. Pedi um vinho para o jantar. Já não bastava as 3 cervejas, mais um vinho. Vamos continuar a misturar. Bora, juntos,
Vamos agarrar nas mãos e vamos à cerveja, vamos ao vinho, vamos a tudo. Bora, eu não bebo, por isso, esse problema eu não ia ter, mas com certeza iria também estar nervoso e não sei, eu quando estou nervoso, eu não sei o que é que. Eu tento me controlar, eu respiro fundo. O que é que vocês fazem quando estão nervosos? Quando vocês estão nervosos, cometem um erro que ele cometeu e bebem álcool, cerveja, vinho, o que for, ou vocês só respiram fundo, vocês têm alguma técnica para isso ouvir música, eu sou assim. Eu respiro fundo, tento me acalmar, tento conversar com alguma amiga, algum amigo, tento ouvir música. Normalmente o que me ajuda mais é ligar para alguém, para um amigo, para uma amiga, para a minha mãe, por exemplo. Não sei. A mim é isso que me ajuda, principalmente isso. Depois também tem a respiração, tem sei lá, ouvir música também ajuda bastante. Qual é a vossa técnica de ficar soft, não ficar assim muito nervoso? Qual é? Digam aí nos comentários. Vamos continuar. E esse foi o erro número 3, o pedir vinho. E talvez o mais decisivo. Ok. A meio do jantar, eu já estava claramente alterado, comecei a falar mais alto do que devia, interrompia, ria das coisas que nem eram tão engraçadas, assim, e ainda assim ela estava a tentar ser simpática. Normal, também não ia ser arrogante, porque viu claramente que estavas bêbado, não é? E então seguiu o caminho e tentou ter uma noite mais ou menos agradável. Até que aconteceu. Aconteceu o quê? Eu estava a contar uma história, nem lembro qual, quando senti aquele aviso no estômago. Foi vomitar. Aquela sensação que vem do nada. Eu estou à espera disto. Tipo um alarme interno. Isto vai correr muito mal. Ai meu Deus, o que é que vem por aí? Tentei ignorar. Continuei a falar. Pior decisão da noite. Porque em menos de 2 segundos. Ai meu Deus, coitada. Coitada dela e dele. Sem qualquer aviso extra, eu arrotei. Não foi um arroto normal. Desculpa. Foi um arroto de surpresa. Sim. Eu literalmente vomitei um pouco da minha própria boca. Na frente dela, em pleno jantar, eu congelei, ela congelou, o tempo parou. Eu levantei-me em pânico, tapei a boca e fui praticamente a correr para a casa de banho tentando não piorar a situação. Quando cheguei lá, foi o caos completo. Tive que lavar a boca, respirar fundo, olhar para o espelho e pensar: isto não está a acontecer. Não pode estar assim, calma. Isto não está a acontecer, não pode estar a acontecer. Foi isso que ele disse. Fiquei lá uns bons 5 minutos a tentar recuperar o mínimo de dignidade humana. Ai meu Deus, coitado, eu tenho pena dele e dela, dos dois. Estavam a tentar ter ali um encontro também. Para que é que ele fez beber? Beba um sumo. O meu conselho, depois desta história, o meu conselho é: bebam um sumo, bebam água, algo sem álcool, para que não haja o risco de vomitarem, não é? Já vos aconteceu isto? Quero saber, a sério, quero saber se vocês têm uma história destas, se já vos aconteceu algo, vocês estarem nervosos ou não, apenas quiseram beber, estavam ali a ter um encontro, do nada apeteceu-vos vomitar e tiveram que correr para a casa do banho. Vamos ver. Quando voltei, vamos lá ver o que aconteceu quando ele voltou. Ela estava a mexer no telemóvel. Levantou os olhos, deu um sorriso educado, daqueles que não convencem ninguém, e disse: está tudo bem? Levantou os olhos. Não. Está tudo bem? E eu, na tentativa mais patética de parecer normal, respondi: sim, sim, tranquilo, só engasguei. Ai não, a sério, isto está ótimo, está ótimo. É uma boa história, eu gostei desta história. Gostei, muito boa. E o pior é que ele repete: engasguei, engasguei. Como quem, eu não estou a acreditar que eu disse isto. É sério que bom.
Que bom, a sério. Ela assinou com a cabeça, claramente sem acreditar, e a conversa morreu ali. Tipo, morreu mesmo. Não voltou a haver conversa. Pagámos, saímos e o clima era tão estranho que dava para cortar a faca. Prontos, é a expressão que nós usamos e parece que era mesmo assim que o ambiente estava, naquele momento, estava de cortar a faca. Na despedida, dei aquele meio abraço constrangedor e disse: depois falamos. Nunca mais falámos. Ela nunca respondeu a nenhuma mensagem depois disso. E sinceramente, justo. Até hoje, sempre que penso nisso, sinto um arrepio físico de vergonha daqueles que fazem a pessoa fechar os olhos e despertar tudo aquilo que aconteceu e aos prantos. Nem aquilo. Meu Deus. Imagino como é que deve ter sido. Eu ia morrer de vergonha. Eu ia morrer mesmo de vergonha se isso me acontecesse comigo. Eu não sei. Eu para já nem bebo, mas às vezes estamos mal dispostos e apetece vomitar. Acontece também. Ai, mas eu ia ficar a morrer de vergonha. Eu não ia conseguir. Eu próprio nem mandava mensagem a mais à pessoa. A sério, eu não sei. Digam vocês, se vos acontecesse algo assim do tipo, vocês ainda tentavam falar com a pessoa? Eu não. Eu não. Eu deixava morrer ali a conversa, bloqueava a pessoa, fingia que nunca a conheci e segue a vida. E não repito o erro. Neste caso, ele cometeu o erro de beber, não é? Prontos. E moral da história. Se estás nervoso para um encontro, vai sóbrio. Porque há coisas que simplesmente não têm recuperação. Ok. Foi a mesma moral que eu dei. Mas, a sério, vão sóbrios. Quer se vocês têm uma história assim do tipo, se vocês quiserem contar alguma coisa, digam. E eu vou estar aqui para contar as vossas histórias, para fazer de contador de histórias, digamos assim, para dar a minha opinião. E vocês irão estar aí para dar a vossa através dos comentários. Por isso, comentem muito, cliquem no like, se inscrevam aqui no canal para não perderem nada. Assistam os outros vídeos aqui do canal, do Vamos Falar Sobre Música, do Pau de Galguete, que não sei se quando sair este vídeo se já voltou ou não. Provavelmente sim, provavelmente não, não sei. Realmente não sei, mas se não voltou, irá voltar logo em breve. Assiste os outros vídeos, tem aqui vários. O Pau de Galguete da primeira temporada, os primeiros vídeos da segunda. Irão vir mais a segunda temporada, irá continuar em breve, ou já continuou, não sei como é que será, porque este programa só irá continuar quando só irá iniciar quando já tivermos um ano. Por isso, feliz um ano de canal, digamos assim, da Galguete, de existência da Galguete. É porque provavelmente este programa já saiu em julho, certo? Vocês estão a ver em julho. Verão, já é verão em Portugal. Pois é. Mas pronto, eu estou a dizer isto porque realmente eu estou a fazer bem antes do que saiu, mas é só uma parte. Mas quero saber a vossa opinião. Sigam-nos nas redes sociais, vocês já sabem disso. @Galguete Entretenimento. E também a Galguete News, notícias e focas 24 horas de todo o mundo. Têm aí nos comentários afixado o nosso arroba, por isso vão lá, cliquem no like, sigam-nos. E é isso. E vemos por aí. Até para a semana. Digam qual tema é que vocês gostariam que eu falasse aqui no programa. E eu vou ler todos os comentários e responder a toda a gente. Vemos por aí. Tchau, tchau.